Olá, meu nome é Juliana Pimenta, sou missionária da CRU em Cabo Verde. Trabalho com estudantes universitários e hoje vou compartilhar com os irmãos um pouco do ministério que Deus tem feito ali em Cabo Verde. É um prazer para mim compartilhar com os irmãos. Então, primeiro eu queria falar um pouco de Cabo Verde, que muitas pessoas não conhecem, né? Cabo Verde é um arquipélago na África, formado por 10 ilhas, sendo que apenas 9 são habitadas. E a principal ilha, né, a maior de todas, é a Ilha de Santiago, onde eu moro, na cidade de Praia. E nessa ilha de Santiago e numa outra ilha chamada Ilha de São Vicente, são as duas ilhas em que há universidades lá em Cabo Verde. Então é um país bem pequeno, para cerca de 600 mil habitantes, um pouco menos. É um povo muito acolhedor, que gosta de ouvir sobre Deus, de conversar sobre Deus. É um país majoritariamente católico, e a Igreja Católica, o catolicismo está bastante ligado à cultura do país, né? Como eu disse, eu trabalho com estudantes universitários e a visão de trabalhar com os universitários tem a ver com alcançar hoje os líderes do futuro, né? Então, pessoas que vão estar em cargos, em contextos na sociedade de grande influência, né? E que poderão influenciar positivamente com os valores do Reino de Deus. Então, essa é a visão que nós temos como organização missionária, e esse é o ministério que Deus tem nos dado. Então, o que exatamente a gente faz no campus, né? Então, a primeira ação nossa, né, é com relação à oração. Então, a gente faz algumas atividades no campus no sentido de motivar os estudantes a buscarem a Deus em oração. Então, na Universidade de Cabo Verde, que é a única universidade pública, a gente faz 2 vezes por semana, chama 15 minutos com Deus. E nós temos também uma caixa de oração que fica na cantina. Essa caixa, ela fica ali durante a semana, os estudantes podem colocar seus pedidos e aparecem pedidos de todos os tipos, desde por uma prova, por um teste que vão fazer, até por alguma dificuldade que estejam passando. Teve uma vez que um dos pedidos era por uma amiga que estava tendo dificuldades com a área homossexual. Então, é uma oportunidade dos estudantes colocarem ali os seus pedidos e nas reuniões de oração nós oramos por esses pedidos, além de outros, né? A reunião também é uma forma dos estudantes saberem que no campus há um grupo de cristãos interessados e disponíveis para falar de Deus. Então, teve uma vez que foi interessante que se aproximou de nós um rapaz e ele veio, né? A gente estava na reunião de oração, ele se chegou e ele disse que já tinha um tempo que ele estava querendo participar da reunião, mas ele tinha vergonha de chegar perto. E aí, naquele dia, ele acabou, né, tomando coragem. E foi bem interessante, ele compartilhou a sua história com a gente. Ele disse que estava passando por uns momentos difíceis, estava fazendo acompanhamento com psicólogo. E a própria pessoa, né, que estava fazendo atendimento com ele sugeriu que ele procurasse um apoio religioso, espiritual. E naquele dia ele compartilhou sobre a busca dele por Deus, como ele sentia essa necessidade de ter um relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo ele se sentia indigno, né? Então foi muito bom, uma oportunidade de a gente compartilhar o Evangelho, da graça de Deus. Então, as reuniões de oração criam essas oportunidades. Também numa outra universidade, chamada Jean Piaget, que é uma universidade particular, a gente já vinha tentando fazer alguma coisa, já tinha bastante tempo. A gente já fazia as reuniões de oração, só que a gente não podia divulgar. E foi interessante porque Deus deu pra gente uma estratégia de servir também, né, a universidade através do clube de inglês. Fizemos uma parceria com alguns americanos que moram também em Cabo Verde e oferecemos para a universidade um clube de inglês, que é um tempo em que as pessoas, estudantes, né, qualquer pessoa na universidade pode ir e conversar em inglês com esses americanos. Então, uma oportunidade de praticar o inglês com nativos. E através desse clube a gente conseguiu também a oportunidade de divulgar as reuniões de oração. Então foi bem legal porque depois dessa parceria, né, mais pessoas começaram a ir na reunião
Inclusive, a primeira reunião que nós fizemos, depois que começamos o clube de inglês, a gente faz na praça que tem na universidade, tem uns bancos, e tinha, onde a gente costuma fazer, já tinha um menino sentado, os outros estavam ocupados, então nós chegamos ali mesmo, explicamos para ele que a gente ia fazer uma reunião de oração e tudo, ele acabou ficando, e no final da reunião ele disse que era aniversário dele, né? E como ele se sentiu feliz de participar ali. Então, essas reuniões de oração são oportunidades de criar vínculos com os estudantes e de compartilhar do evangelho também, de certa forma, com eles, e dos cristãos estarem mais unidos também, né? Além dessas atividades de oração, a gente também tem atividade de evangelismo, de dar oportunidade para que os estudantes ouçam o evangelho. A gente faz isso de diversas formas, né? Nós usamos algumas estratégias aproveitando datas. A gente já fez ações na época da Páscoa, ações na época do Natal. Então, por exemplo, na época da Páscoa tinha uma pesquisa falando sobre o significado dos feriados e o que os cristãos comemoravam na Páscoa. Na época do Natal, a gente também fez um quiz com algumas perguntas para saber o quanto os estudantes sabiam sobre a história do Natal. E é interessante porque, mesmo sendo um país católico e boa parte das pessoas conhece a história e ouve a história de Jesus desde cedo, você vê que muitas pessoas não entendem de fato o significado, né? Do porquê que Jesus veio, do porquê que ele morreu, do porquê que ele ressuscitou. Então, esses feriados cristãos são uma ótima oportunidade da gente fazer essas ações evangelísticas no campus. Além disso, a gente também toma uma iniciativa de compartilhar de Jesus. A gente tem algumas ferramentas que nós usamos para nos conectarmos com os estudantes. Tem uma ferramenta de jogos, de cartas com imagens, e através daquelas fotos as pessoas vão compartilhando como elas se sentem, o que elas pensam sobre Deus. Também temos um outro jogo que chama Escolhas da Vida, que é uma ferramenta que faz as pessoas pensarem, refletirem sobre como elas têm tomado as decisões da vida delas. Esse jogo faz bastante sucesso, muitos estudantes gostam, inclusive eu até fui convidada para dar uma palestra uma vez na UniCV para mais estudantes sobre esse assunto de escolhas da vida. Então, a gente, através dessas oportunidades, dessas ferramentas, tem a oportunidade de iniciar conversas espirituais com os estudantes no campus. E, através disso, a gente conhece muitos estudantes que estão buscando a Deus, que estão buscando respostas, né? Então, por exemplo, eu já ouvi de estudantes que não tinham convicção de entregar a vida para Jesus porque não sabiam quem Jesus era, queriam conhecer mais sobre Jesus. Então, a gente vê que há muitos estudantes, muitas pessoas realmente buscando mais a Deus, e através da nossa iniciativa a gente consegue, né, conhecer mais dessas pessoas e compartilhar. E é sempre uma experiência muito boa, né, quando a gente toma a iniciativa de falar de Jesus. E, além, né, das atividades de oração e das atividades de evangelismo, a gente também tem as atividades de discipulado e de treinamento, para que os estudantes que já são cristãos possam continuar crescendo no relacionamento deles com Deus, né? Então, o discipulado não é só para o novo convertido, mas é para qualquer pessoa que queira caminhar e conhecer mais a Deus, né? Então, eu, como missionária, acompanho alguns dos estudantes líderes no discipulado, tenho a oportunidade de caminhar mais de perto com alguns, e também nós motivamos para que esses estudantes possam também eles acompanhar outros, né? Então, por exemplo, uma das meninas que eu discipulo, a Gi, ela se converteu na universidade, não foi comigo, ela já era cristã quando eu a conheci, foi através de uma colega dela de turma, que falou de Jesus para ela, e ela hoje é a única estudante cristã na universidade em que ela estuda, envolvida com a gente, né? E mesmo sendo só ela e sendo uma universidade pequena, ela já está fazendo estudo bíblico com alguns estudantes, e já tem outros estudantes esperando também para, quando essa coisa do corona, né, passar e as aulas voltarem, também retomar os estudos. Então, é só uma menina, mas ela já tem feito a diferença e tem estudado a Bíblia com outras pessoas e ajudado outros estudantes também a crescer, né, no relacionamento com Deus. Então, é uma oportunidade, um privilégio para mim poder acompanhar esses estudantes na caminhada deles e ajudá-los a conhecer mais de Deus, né?
Também nós oferecemos vários treinamentos, capacitação, para que esses estudantes aprendam melhor, né? Como eles podem falar de Jesus, como eles podem edificar outros na fé. Então, ao longo do tempo, ao longo do semestre, de tempos em tempos, a gente oferece alguns treinamentos para esses estudantes, para que eles sejam capacitados, né? E através dessas atividades, qual é a nossa realidade hoje lá em Cabo Verde, né? O que nós temos visto. Então, em Cabo Verde existem 10 universidades com 15 campi, né? Tem algumas universidades que têm mais de um campus. E boa parte, né? Um pouco mais da maioria, 8, estão na Ilha de Santiago e 7 na Ilha de São Vicente. Hoje nós estamos na maioria dos campi da Ilha de Santiago, estamos em 6, né? Com diferentes níveis de presença, né? De envolvimento. Então, em algumas universidades a gente tem atividade de oração, em outras a gente tem atividade de oração, de evangelismo, e em outras atividades de oração, de evangelismo e de discipulado. Então, cada campus está caminhando, e nem todos ainda têm todos os tipos de atividade, mas estamos caminhando para isso. E temos cerca de 25 estudantes envolvidos, né, em diferentes níveis também, estudantes que só participam da oração, estudantes que já evangelizam, estudantes que já são discipulados, estudantes que já discipulam. E eu sou a única missionária de tempo integral lá, trabalhando com universitários, né? Eu sou a única missionária da CRU, por enquanto, lá. Mas a CRU Brasil tem enviado, né, missionários, projetos missionários, com equipes para ficar um curto tempo. Então, no ano passado eu recebi 2 estudantes que ficaram comigo por 3 meses. E agora, no início de março, eu recebi 3 estudantes para ficar também comigo por 3 meses, mas devido a toda essa situação do corona, né, acabou mudando. Então, eu vou agora compartilhar um pouco com os irmãos como essa situação do coronavírus, enfim, mudou, né, as atividades do ministério, por que eu vim para o Brasil. Então, como eu disse, os estudantes chegaram lá no início de março e um pouco depois que eles chegaram, o governo de Cabo Verde decidiu fechar as fronteiras, né? Não tinha mais voo internacional, né? Então, não se podia sair de Cabo Verde nem entrar em Cabo Verde. Essa atitude o governo tomou antes de ter ainda o primeiro caso confirmado, não tinha nenhum caso confirmado, mas foi justamente para evitar que tivesse, né? Porque boa parte da economia de Cabo Verde gira em torno do turismo. Então, 2 das ilhas, que é a Ilha de Boa Vista e a Ilha do Sal, vive praticamente dos resorts, então muitos turistas europeus, né? Então o governo tomou essa atitude de precaução. Quando isso aconteceu, nós ficamos atentos, mas ainda assim a rotina em Cabo Verde continuava a mesma. Escolas funcionando, universidades funcionando, igrejas funcionando, tudo normal. A não ser que não estava tendo voos. Passado alguns dias, nós ouvimos que os americanos com quem nós estávamos trabalhando, né, em parceria no clube de inglês iam voltar para os Estados Unidos. E logo depois, passado alguns dias que nós ouvimos isso, foi confirmado o primeiro caso do corona em Cabo Verde, na Ilha de Boa Vista. E quando isso aconteceu, já todas as universidades anunciaram que iriam ficar fechadas por 3 semanas. Tudo isso foi muito rápido, né? Bem seguidas as notícias chegando. Diante dessa nova realidade, a CRU aqui no Brasil decidiu que os estudantes que estavam lá, que ficariam até junho, precisariam voltar. Por quê? Não tinha como a gente garantir que eles teriam a passagem em junho, né? A gente não sabe o que vai acontecer em junho, então as fronteiras ainda poderiam estar fechadas, a fronteira do Brasil poderia estar fechada. E naquele momento tinha uma oportunidade deles virem com um voo de repatriação da embaixada, né? Porque a Embaixada do Brasil em Cabo Verde estava disponibilizando um voo para que os turistas que ficaram presos em Cabo Verde pudessem retornar. E quem tivesse a passagem comprada podia também, né, mas para uma outra data, podia pedir o adiantamento dessa passagem e vir nesse voo de repatriação. Nessas conversas, também, eles acabaram sugerindo para que eu visse. Eu já ia vir em julho, já tinha passagem comprada para vir em julho, de férias e para levantar sustento. E então a direção da CRU Brasil me sugeriu que eu adiantasse também a minha vinda, aproveitasse esse voo, porque da mesma forma não tinha como saber como estaria a situação em julho, se eu iria conseguir vir ou não, né? Então eu acabei vindo, foi um processo muito rápido. No domingo
À noite eu fiquei sabendo que o voo ia ser na terça de manhã, na verdade terça à tarde, né? Mas a gente precisava sair da ilha em que a gente estava na terça de manhã. Então foi muita correria, muitas coisas que deram errado, um processo bem complicado, mas que Deus abençoou, Deus levantou pessoas também para me ajudar. E no fim deu tudo certo, eu cheguei aqui no Brasil. Então, as universidades de Cabo Verde nesse momento estão fechadas, né? Cabo Verde está em lockdown, né? Assim, diferente do Brasil lá, eles não estão realmente podendo sair, tem horários de funcionamento para mercado, os ônibus e os táxis não estão funcionando, né? Eu estou acompanhando as notícias e essa situação nesse momento, pelo menos até o dia 17 de abril. Nesse período, né, desde esse primeiro caso, foi se confirmando outros. Nesse momento são 7 casos confirmados em 3 ilhas diferentes. Mas, de certa forma, está em controle, né? E graças a Deus por isso. Então, nesse meu tempo aqui no Brasil, eu vou trabalhar continuando esse acompanhamento dos estudantes, desses estudantes que já fazem parte da CRU, continuar em contato com eles, né, acompanhando eles nesse tempo, online mesmo. E vou trabalhar no levantamento de sustento, né? Para que por mais mantenedores para a minha equipe. Os irmãos devem acompanhar que nesses últimos tempos o dólar e o euro disparou, né? Tá muito alto e a moeda em Cabo Verde é escudo cabo-verdiano, mas o escudo ele anda junto com o euro, ele é proporcional ao euro. Então, quando o euro aumenta, o escudo aumenta também. E desde que eu me mudei para Cabo Verde, há 1 ano e meio, o euro já aumentou cerca de 25%. Só de janeiro para cá foi quase 20%, né? Na verdade, eu preciso até refazer as contas, porque já tem um tempo que eu não faço, mas continua aumentando, então já deve ter até passado desse valor. Então, isso é realmente um baque, né? Porque imagina de uma hora para outra, de um mês para o outro, suas contas ficam 10% mais cara. E de mais de um mês para o outro, fica mais 10% mais cara de novo. Então, é uma situação complicada, né? Às vezes, quando a gente vê essa coisa do aumento do euro, do dólar, a gente pensa só em quem é rico, ou em quem viaja muito, mas afeta demais os missionários que moram em outros países, né? A desvalorização do real afeta diretamente a vida dos missionários. Então, nesse tempo aqui no Brasil, eu vou trabalhar para apresentar o meu ministério e orar a Deus para que traga mais mantenedores para minha equipe, para que eu possa retornar em Cabo Verde. Né? A minha passagem é para setembro, não sei como vão acontecer as coisas até lá, né? Mas estamos trabalhando dia após dia. Então, para finalizar, eu queria compartilhar com os irmãos alguns pedidos de oração, né? Primeiro, para que os irmãos orem por esse tempo que eu estarei aqui no Brasil, por esse acompanhamento dos estudantes de Cabo Verde. Muitos não têm acesso fácil à internet, mas eu vou seguir tentando, né, continuar esse acompanhamento com eles. Então, para que eles perseverem, continuem caminhando com Deus, continuem crescendo, buscando a oportunidade de servir a Deus mesmo nesse tempo de distanciamento e sem aulas. Eu também peço que os irmãos orem para que o vírus não se espalhe por Cabo Verde. Cabo Verde não tem muita estrutura de saúde. Já no dia a dia, para pessoas que têm situações mais complexas de saúde, o governo envia essas pessoas para Portugal, né, uma espécie de parceria. E essas pessoas são tratadas em Portugal. E agora a gente sabe que Portugal está numa situação bem complexa. Então, se esse vírus se espalhar em Cabo Verde, como tem se espalhado em outros países, vai ser uma situação muito mais séria. Então, os irmãos orem por isso, né? Para que essas ações que o governo tem tido de fechar o país, de deixar as pessoas dentro de casa, possam trazer resultado e o vírus não se espalhe. E também para que Deus traga mais pessoas para a minha equipe de mantenedores nesse tempo que eu estarei aqui no Brasil, como eu compartilhei já da necessidade, né, que Deus levante mais mantenedores nesse tempo. E eu queria finalizar compartilhando com os irmãos 2 versículos que Deus tem usado para acalmar meu coração nesse tempo. É um tempo de dificuldades, de incertezas, muita ansiedade. E às vezes a gente se deixa levar por esses sentimentos e fica abatido, fica triste. Mas Deus tem me lembrado que o verdadeiro motivo da minha alegria é a salvação. É o que Ele fez por mim, né? Então, no Salmo 51:12 diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, minha oração tem sido para que a cada dia Deus traga a minha memória, né? O que Ele fez por mim,
ali naquela cruz, a salvação que ele me deu, e que isso é mais do que suficiente, motivo mais do que suficiente para me alegrar e para eu descansar nele, né? E também Romanos 8,18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, a gente deve viver com uma perspectiva eterna, né? Não com os nossos olhos voltados aqui para esse mundo, mas com os nossos olhos voltados para a promessa que nós temos de uma vida eterna. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem essa promessa, essa convicção de que qualquer dificuldade que a gente passe aqui não é nada comparado com aquilo que está por vir, né? Então, esses versículos têm acalmado meu coração nesse tempo. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Um pouco do que Deus tem feito ali em Cabo Verde. Eu compartilhei um link, que depois o pastor Maurício pode também colocar aí para vocês, onde os irmãos podem ler mais sobre o meu ministério. E que Deus continue abençoando a PIB da Urca e a todos nós nesse tempo, para que a gente cresça como igreja. Amém? Deus abençoe.